Livro de Isaías 42, antes de Isaías 42, eu quero que vocês reflitam em um conselho do dia. Provérbios 6, versículo 6 diz: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos seus caminhos, nos caminhos dela e seja sábio. Observe as formigas, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Refletindo, eu escrevi algumas coisas que eu quero deixar para os irmãos, que diz assim: o que me chama a atenção nas formigas é o senso de vida e o seu entendimento de que suas ações contribuem diretamente para preservar vidas. Ela não trabalha para si própria de forma egoísta. Ela não trabalha para si própria de forma egoísta. Uma característica forte do ser humano. Trabalha para toda uma colônia. Acho que é colônia, né? Acho que é colônia. Trabalha para toda uma colônia, para o bem-estar e sobrevivência de todas. No tempo de sua colheita, elas trabalham sem cessar. No tempo da colheita, ela trabalha sem cessar, carregando folhagem para dentro de suas casas, estocando alimento para tempo oportuno, tempo de frio, de escassez. Se não é Deus, preste atenção, se não é Deus quem deu a elas essa característica, e característica vem de caráter, quem foi que deu? Se não foi Deus que deu a ela esse caráter, quem deu a elas? Esse entendimento perfeito. A verdade é que toda criatura leva, preste atenção, toda criatura leva parte do caráter de Deus. As formiguinhas compreendem que nesse mundo não há tempo para descanso, porque a vida cobra esforço e atenção, e essa é a corrida que Deus propôs a todas elas. Quando o versículo diz: observe e seja sábio, em outras palavras, está falando: tome essa lição para a sua vida. Não é tempo de descansar. Depois que Cristo morreu, nós comemos e bebemos a morte do Senhor até que Ele venha. As formigas entenderam que não é tempo de descansar. A corrida que o Senhor propôs, o caráter do Senhor está encharcado na vida dessas pequenas formigas. Tentar o Senhor é mostrar a vida, tentar o Senhor é mostrar a vida e as pessoas um caráter que não é de Deus. Tentar ao Senhor não é você falar assim: está amarrado em nome de Jesus. Não tenta em nome de Jesus. Isso é religiosidade, é coisa de gente tosca. Tentar o Senhor, você aceitou a Cristo. Toda vez que você não mostra, você não representa, você não característica, não mostra o caráter de Deus nas suas ações, na sua forma de ver, na sua forma de tratar, na sua forma de corrigir algumas pessoas, você está tentando a Deus. Tentar a Deus é mostrar um caráter que Deus não tem. Que possamos ser tão parecidos nesse sentido com as formiguinhas.
Quando você tem a característica ou o caráter de Deus, como as formiguinhas e tantos outros animais, você consegue discernir os tempos. Há muito tempo estão falando aqui que muitas pessoas pecam porque não conseguem discernir os tempos. Quando você tem a característica, o caráter de Deus, como as formiguinhas e tantos outros animais, você consegue discernir os tempos. Sabe perfeitamente o que fazer e como fazer. As formiguinhas, elas trabalham o tempo todo. Elas não param. Elas não param, é dia e noite. Não é só no dia, é dia e noite. É impressionante como elas têm esse senso de Deus, caráter de Deus. Elas não trabalham só para si, mas é para a sobrevivência de toda uma colônia. E é interessante que quando eu observava muito quando eu era criança, aí forma aquela fila que entra para dentro da colônia e aquela que sai. A que sai é porque já estocou. Mas é muita coisa. Que tamanho deve ser essa colônia? E aquelas que saem para ir buscar, geralmente eu gostava de bater, eu era criança, não é endemoniadinho, não. Eu batia assim, machucava uma formiguinha, ela ficava lá se contorcendo. As que estavam voltando para buscar mais folhagem, elas socorriam. Elas pegavam, elas socorriam, arrastavam aquelas para dentro da colônia. Conselho de Provérbios 6:6. Hoje é dia 6. Dia 6, capítulo 6, versículo 6. Meia, está amarrado. Não, para. Conselho de Provérbios hoje. Não é tempo de você descansar. Você só para de trabalhar para socorrer os seus. Mas eu socorro o crente. Não, é os seus, a sua semelhança. O seu irmão. Esse é o conselho de Provérbios para nós. Amém? Eu peguei o meu óculos da Brasil Gráfica, que estava na Brasil Gráfica, e eu devo ter esquecido ele em algum lugar. Não está no carro, não está em casa. Meu Deus do céu, onde será que eu deixei o óculos? Então tenha paciência. Provérbios 6 é um ensinamento maravilhoso. Isaías 42 diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço que rachado, não apagará o pavio fumegante. Com com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o Senhor, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu e espalhou a terra e tudo o que nela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para o gentio, para abrir os olhos ao cego, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem do meu louvor. As formiguinhas nos ensinam perfeitamente o que é mostrar, o que é louvar o Senhor.
que nós possamos aprender com as formiguinhas. Porque o Senhor nos confiou esse louvor. De mostrar, de representar a Ele na terra. Vejam, as profecias antigas aconteceram, as novas eu anuncio antes de surgirem, e eu as declaro a vocês. Deus não faz nada sem antes revelar. Deus revela antes para o seu povo, para que o seu povo se prepare, para que o seu povo ore, para que o seu povo vigie. Amém? Cantem ao Senhor um louvor. As formiguinhas sabem cantar diariamente. É um culto ao Senhor. Nós só cultuamos o Senhor quando viemos para a igreja. Nós não cultuamos nas ruas. Nós somos preguiçosos. Nós precisamos aprender, em nome de Jesus Cristo, com as formiguinhas. Cantem ao Senhor um novo cântico de louvor, desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar, e tudo que nele existe, vocês, ilhas, e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam sua voz, regozijem-se os povoados, habitados por Quedar, cantem de alegria o povo de Silá, gritem pelos altos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e colinas e secarei toda a folhagem, antes que o Senhor seque a sua folhagem, estoque essas folhagens. Faça que nem a formiguinha. É a nossa folhagem, é tudo de espiritual, é tudo que aprendemos da palavra, é tudo que comemos, que nós possamos, a pastora Cleusa falava o tempo todo isso, que nós possamos estocar do Senhor, para que no tempo da seca, que Ele voltará, e como a palavra está dizendo, para julgar, para secar, para destruir as colinas, que nós possamos ter essas folhagens estocadas, porque todo ímpio vai ter a sua folhagem seca, e não se alimentará. Secarei toda a sua vegetação, tornarei rios e ilhas, e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem, por veredas desconhecidas, e eu os guiarei. A violência da guerra. Não. Por veredas desconhecidas, e os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles, e tornarei reto os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Agradeço a ti, Senhor amado, pela vida dos meus irmãos. Agradeço a ti, Pai, por receber o nosso louvor. Agradeço a ti, Pai, pela graça, meu Pai, estabelecida por Cristo, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, possa nos ensinar um pouco mais hoje da tua palavra, possa nos guiar, meu Pai, a toda a tua verdade, e que nós possamos, Pai, em o nome de Cristo Jesus, entregar a ti, meu Pai, um louvor diário, um louvor, meu Pai amado, como as formiguinhas, que nós possamos, meu Pai amado, cultuar a ti, meu Pai, o tempo todo, Pai, e que o inimigo
não encontre lugar para trabalhar em nossas vidas, Pai. Senhor, não largue as nossas mãos. E que possamos, Pai, ter um espírito humilde, Pai, agindo em nós o tempo todo, para quando nós tropeçarmos, se tropeçarmos, que nós possamos ter a humildade de erguer a nossa mão, Pai, para alcançar as suas, para que possamos nos levantar e caminhar firmes com o Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Isaías era um profeta, um araudo do Senhor, das coisas que iam acontecer. Coisas que iriam acontecer. A Bíblia vai dizer que Deus não faz coisa alguma sem antes anunciar aos homens. Nós acabamos de ler. Então nada, você nunca é pego de surpresa, é porque você é um distraído, é porque você é uma distraída. O Senhor já te alertou há muito tempo dessas coisas. Coisas que levam à morte, o Senhor alerta o seu povo. Acredito que Isaías não sabia de quem ele estava falando. Ou se sabia, ficou com toda certeza atento a todas as pessoas em sua volta, à procura desse Salvador, à procura desse homem. Porque no versículo 1 diz: eis o meu servo a quem sustento. Espera aí. Eis o meu servo a quem sustento? Eis o meu servo? Isaías, no mínimo, ficou procurando. Cadê? Cadê ele? Quem é esse Salvador? Quem é esse servo? Aonde ele está? Eu não acredito que Isaías sabia de quem ele estava falando. E se sabia, acredito eu que ele achava que Jesus já andava entre eles. E ficava procurando Jesus. Quando via alguém fazer uma justiça ali, um ato de justiça, deixa eu colar nesse cara para ver se não é ele e tal, não sei o quê, ficava procurando coisa. Sabe, tipo o Davi Miranda, quando Deus falou, vá para a igreja Deus é Amor. E ele ficou procurando a igreja Deus Amor, até que Deus pegou e falou, deixa eu descer. Meu querido, é um salão, você vai abrir uma igreja chamada Deus é Amor. E durante muito tempo ele procurou uma igreja chamada Deus é Amor. Era Deus que estava dando uma igreja para ele. Acredito que Isaías ficava procurando Jesus. Naquele lugar, no rosto das pessoas. O tempo todo atento. Deus disse, a quem sustento? Espera aí, se Deus sustenta, é porque Ele já está entre nós. Ele já chegou. Então, acredito que Isaías procurava Jesus, procurava esse servo. Não sei se ele sabia que era Jesus, acredito que não. Mas ele, no mínimo, ele procurava esse servo do Senhor entre eles. É o que eu sempre falo aqui. Quando o Senhor lança uma palavra, ela não se manifestou entre nós, mas no mundo espiritual já está concretizado. Nós oramos para Safira, e Deus já curou, já aconteceu no mundo espiritual, mas ela ainda não saiu do hospital, não concretizou no nosso Cronos, mas no Kairos já estava concretizado, porque a palavra de Deus é ordem. O Senhor criou a formiga, e quando o Senhor criou a formiga, o caráter de Deus já entrou na formiga, e toda a palavra de Deus, lei do Senhor não é os 10 mandamentos, lei do Senhor é toda a palavra para cada um de nós, é ordem do Senhor. Então quando o Senhor diz algo, aquilo já realizou, já está realizado no mundo espiritual. Então por isso que Deus fala, eis o meu servo, porque já estava, os anjos já louvavam, sabe, o mundo espiritual já estava em alvoroço, porque Cristo já estava, porque já foi estabelecido, embora Isaías não via. Quando lemos essa passagem bíblica como um único fato, um único momento, e é assim que muitos de nós costumam ler, inclusive os judeus, fica difícil de compreender. E até sem sentido nenhum. Porque o versículo 2 diz,
não gritará, não erguerá a voz nas ruas. Mas o versículo 13 diz que com forte brado e o seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Espera aí, ou está falando de duas pessoas, ou está falando de um cara bipolar. Espera aí, nós vamos ser governados, aquele que nós esperamos é um bipolar? Se nós lemos como um único fato, como um único momento, nós achamos que nós acabamos não compreendendo, porque ora fala que ele vai vir com mansidão, com paciência, com amor, e ora ele vem gritando, e até como mulher em trabalho de parto, vem e destrói tudo que tem para destruir, tudo que é pecado cai. Dá a impressão que é um cara que é bipolar, ou está falando de duas pessoas. Imagine na cabeça de Isaías como isso estava. O que precisamos compreender aqui é que nós precisamos aprender com as formiguinhas também. Esse texto nos fala da mesma pessoa, mas em momentos diferentes, em tempos diferentes. Por isso a importância de discernir os tempos. Os judeus esperam o Messias até hoje, porque eles não conseguiram discernir os tempos. Nós pecamos o tempo todo porque nós não conseguimos discernir os tempos. A formiga sabe quando trabalhar e quando parar, porque ela sabe discernir o tempo. Na verdade, isso aí estava falando do Filho de Deus, do Messias, de Jesus o Cristo, que chegaria à terra para trazer justiça aos homens. E quando Jesus finalmente chega, quando ele chega à terra, os seus não o receberam, não o aceitaram, rejeitaram o Salvador, porque não discerniram os tempos. Eles rejeitaram Jesus por maldade também, mas eles rejeitaram Jesus porque não discerniram os tempos, e ficaram somente com a segunda parte da profecia, quando diz: sairá como homem poderoso, com forte brado, e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. É por isso que eles estão esperando o Messias. E é por isso que diz que cada um tem o seu próprio Deus. Cada um tem o Deus que acredita. Cada um tem o Deus que merece. De acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu coração, você forma um Deus que você quer acreditar. Cada um de nós criamos um Deus que queremos acreditar. Quando não estamos na verdade, nós temos essa fantasia de criar um Deus que nós, de acordo com o que nós achamos, de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa expectativa. Foi assim com João Batista. Pô, eu estou aqui preso e esse cara fica contando história, parece o Edir Macedo contando história. Cara, vê lá se ele é o Messias ou eu devo esperar outro. Ele é um contador de história. Vê lá. Não, avisa ele que eu estou abrindo os olhos do cego, que eu estou ajudando, que eu estou trazendo paz, que eu estou trazendo as boas novas. Diz a ele que o Deus que ele esperou está errado. Avisa a ele que eu sou o Messias. Aconteceu com João Batista, com Pedro. Ah, Senhor, não vai prender o Senhor não. Arrancou a orelha do cara. Não, peraí, pegou a orelha, colocou no lugar. Eu não sou esse Deus que você espera. Esse Deus que você idealizou na mente, no coração de você, não existe. Nós lançamos fora uma pessoa parecida com essa do céu. E é o que te tenta. E que vai continuar te tentando. Esse Deus que você idealizou não tem a ver com o meu caráter. Aconteceu com João Batista, aconteceu com Pedro. Ah, Senhor. Ah, os discípulos. Ah, Senhor Jesus, o Senhor quer que eu ore e faça descer fogo e mate esse povo. Eu não vim dessa forma. Se vocês agem por violência, pela violência vocês vão morrer.
Se vocês agem pela espada vocês vão perder a vida. A espada que eu uso é uma espada da verdade, é a palavra do meu Pai. E eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Assim como as formiguinhas, nós temos feito a vontade do Pai, assim como as formiguinhas. Não nenhum de nós, porque nós somos preguiçosos. Preguiçosos. Se jogar, tem pessoas que se jogar um salzinho nas costas, aí vira uma lesma. Aí sai aquela gosma. Tão preguiçoso. Aí quando sai, e aquela gosma. Cadê fulano? Vamos seguir essa gosma aqui. Está lá na cama. Nós somos preguiçosos. Nós somos completamente preguiçosos. Me perdi. Nós precisamos discernir os tempos, assim como as formigas. Ela não tem o Espírito de Deus dentro dela. Deus, quando nos formou, nos deu caráter, e nós temos o Espírito dentro de nós, mas nós somos mais... Eu ouvi ontem um pastor falando, puxa vida, eu vejo pais matando filho e tal, não sei o que, nós não vemos animais. Quem é o irracional aqui? Os animais é que não são, nós é que somos irracionais, porque nós temos o Espírito dentro de nós, e eles têm um senso do que é vida, do que é proteção, do que é cuidado, do que é ser pai, e nós não temos. Nós temos algo precioso e nós profanamos o nome do Senhor. Nós profanamos, nós jogamos fora o caráter do Senhor e mostramos de fato quem é Satanás. Através de nossas atitudes, através do caráter de Satanás. Tentar o Senhor é mostrar às pessoas um caráter que Deus não tem. Ah, você é cristão? Mas você faz isso. Pois é, você está tentando o nome do Senhor. E uma hora isso vai contribuir para que você morra. Agora, quando Jesus surge com mansidão, nós idealizamos um Deus, que nem João Batista. Aí quando Jesus surge com mansidão, amor e pregando paz e reconciliação, eles não aceitam. Como ovelha muda, ele sofreu todo tipo de insultos e ofensa. Por viver em retidão e ser justo, os homens o prenderam, julgaram e deu a sentença para ele. Hoje é dia de refletir nisso. Hoje é o dia perfeito para refletir na cruz. Como homem, Jesus tinha mãe. Como Deus, ele tinha pai. E isso é muito importante. Como homem, ele podia segurar na mão dos homens. Como Deus, ele segurava na mão do Pai. Fazendo a ponte que estabelecia a volta do homem a Deus. Quando Jesus faz isso, ele estabelece uma ponte do homem para Deus. E ele não somente estabelece essa ponte do homem para Deus, mas quando ele segura na mão do homem, segura na mão de Deus, quando ele é filho de uma mulher e filho de Deus, ele faz uma ponte e não somente nos leva através dessa ponte para Deus, mas nos dá o direito de sermos filhos. Aleluia. Nos dá o direito de sermos filho. Ele veio para cumprir a pena. E a cruz, querido, é um lugar de maldição. Ele veio para trazer o evangelho do Senhor, para tirar a carga que o homem maldito, fariseu, muitos por ignorância, e Deus perdoa. E eu acho santo essas pessoas que por ignorância acham que é pecado isso ou aquilo, mas é por ignorância. Em Romanos 14 diz que Deus aceita essas pessoas. E se aceita essas pessoas, aceita as pessoas que estão sendo ministradas por ela. Sabe por quê? Porque fazem para Deus de todo o coração. Eu não como aquilo, eu não bebo aquilo, eu não visto isso. Eu não depilo, eu sou a monga. Agora eu não sou monga, agora eu sou monga. Agora eu estou no espelho. Deus aceita, sabe por quê? Porque é na ignorância. Agora, pessoas que se levantam para ensinar o que não existe,
A cruz é um lugar de maldição. Era a pena para os malditos. Só os malditos eram pregados nelas. Somente os malditos eram pregados na cruz. Por isso que Gálatas vai dizer que ele se fez maldito por nós. Porque todo tipo de maldição, todo tipo de pecado, todo tipo de sentimento, todo tipo de maldição que poderia nos destruir, toda a característica de Satanás, toda a imagem de Satanás, tudo que é ruim, é colocado na cruz. Ele se fez maldito por nós. Se tornou maldito por nós. Não apagará o pavio que fumega. É verdade, ele não reagiu. Queridos, quantos de nós, às vezes agora mesmo de manhã, quando vemos um pavio fumegando, nós vamos e jogamos querosene, porque a gente quer mais que pegue fogo. Não apagará o pavio que fumega. Eu preguei a palavra, ensinei a verdade, instruí esse povo, mas esse povo não compreendeu, agora ele se levanta contra mim. Não apagará o pavio que fumega. Ele não reagiu. Vocês compreendem a verdade, vocês entendem a verdade, mas querem agir com maldade? Não vou reagir. Eu não apagarei o pavio que fumega. Como ovelha muda, eu aceito o destino. João 18 diz que eles chegaram com tochas. No momento da prisão de Jesus, João 18 vai dizer que eles chegaram com tochas. Isso mostra que eles foram prender Jesus à noite. Israel estava debaixo da influência forte de Roma. Quando dizem, Jesus, pagamos ou não a César? Cara, que imagem é essa aí que está na moeda? E que descrição é essa? A imagem é de César, a imagem é de Satanás, e a descrição é Satanás. É Satanás. Jesus estava atacando de forma política, não tem nada a ver com espiritualidade. Roma estava praticamente tomando conta de Israel. Jesus estava falando para aqueles caras. E aí Jesus pegou e falou assim, dê a César o que é. Não pague imposto. Não tem nada a ver com isso. Jesus estava atacando de forma a forma de governar daquele homem. Ele estava sendo cidadão. Ele estava falando, que imagem é essa? De César. Dê a César o que é a César e de Deus o que é Deus. Ele estava falando, o que é que essa moeda está circulando livremente em Israel? Dê a César, devolva essa moeda, o dinheiro de Roma não pode circular em Israel. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, porque esse povo é de Deus, essa nação é de Deus, é do meu Pai. Era isso que Jesus estava dizendo. Israel estava debaixo de uma influência de Roma. E a lei, por que prenderam Jesus à noite? A lei de Roma dizia que não era permitido prender ninguém depois do pôr do sol. Depois do pôr do sol não era permitido prender ninguém. Eles não tinham nenhuma acusação contra Jesus. Mesmo assim armaram tudo isso. Porque gente religiosa é assim, é perigosa. O poder, quando é religioso, toda pessoa religiosa, quando não é por ignorância, quer poder. Quem é o pastor mais ungido de Carapicuíba? A Bárbara estava contando esses dias. Quem é o pastor mais ungido? Quer poder. Quando a pessoa é religiosa, ela quer poder e ela mata, ela passa por cima de qualquer um, e que se dane a lei. Mesmo porque já não obedece à lei verdadeira do Senhor. Prenderam Jesus à noite. Roma proibia esse tipo de atitude. Eles não tinham nada contra Jesus. Era só, esse cara está tirando o nosso poder.
E está dando poder a ninguém, está dando a Deus. Mas Deus não está aqui. Eu que estou aqui, eu quero poder. Eu quero ser glorificado, eu quero que as pessoas façam tatuagem minha. Eu quero que as pessoas peguem o meu lencinho, eu quero poder. Eles levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, ao invés de levar para a cadeia. E lá, ele é interrogado, humilhado a noite inteirinha. E parte dos guardas, da guarda de Roma, estava lá vendo toda aquela humilhação ilegal. Porque o dinheiro compra. Os caras é rico, né? Os religiosos são ricos, eles me dão a grana, então eu vou comprar os policiais lá de Roma, não é permitido, mas eu compro tudo. Eu compro a fidelidade. Levaram para a casa do sumo sacerdote, parte da guarda de Roma estava lá vendo aquela humilhação ilegal, fraudulenta, perversa. Ao amanhecer, eles levam para a casa de Pilatos para ser julgado. O sacrifício, querido. Mas por que Jesus ficou quieto esse tempo todo? Porque ele é tão inteligente como as formigas. Porque eles sabem como agir, ele consegue discernir o tempo. Porque ele é obediente. O sacrifício. Jesus não queria. Eu sou, sabe? Dói. Vai doer, eu tomar chicotada. É ruim, vou estar preso, eu vou estar num sol escaldante, as pessoas vão estar me judiando de mim, eu não fiz nada. Jesus não queria. O sacrifício surgiu no coração do Pai. E todos nós, assim como as formiguinhas, sabemos o que o Pai quer de nós. O que queima no coração do Pai em relação a cada um de nós. Porque não só está dentro de nós, mas ele deixou registrado, ele falou, esse povo é um povo que não entende. Eu tenho que escrever e tenho que desenhar. Não basta só o meu espírito neles, mas eu tenho que deixar registrado, para quando eles lerem de vez em quando. Mas eles são preguiçosos, que nem ler eles conseguem ler. Você vê como nós somos piores que a formiguinha, que alguns animais. Não, está duro. Eu vou colocar um conselheiro dentro deles, porque eles não entendem. E fora esse conselheiro, eu vou estabelecer uma instituição chamada igreja, onde eu sou o cabeça, e eu vou pegar um ou outro ali, vou revelar minha palavra, e fora isso também, eu vou dar a palavra para ele, eu vou deixar escrito, porque eles são piores que a formiguinha. Eles não entendem essas coisas, eles não compreendem que isso leva eles à vida, e salva toda a sua geração futura, porque o que eles passaram, a geração futura não vai passar. E se a outra permanecer, a outra vai ser muito mais santa. E se a outra ser santa, aí Jesus volta. Porque está tudo muito perfeito. Ou ele nem volta e fala, não, vamos desistir de destruir o mundo, porque esse povo é santo. Esse povo é santo, não tem mais terremoto. A natureza não vai mais contra a humanidade, porque é a santidade. Então Jesus nos dá tudo isso vergonhosamente, porque nós não entendemos que nem os animais. Nós sabemos o que queima no coração de Deus. Respeita o seu próximo, respeita a igreja, vai para a igreja. Vá para a igreja. Me deseja e me ama. Ama eu, deixa eu. É Jesus. Quando você vem para a igreja, você está cantando isso para Jesus. Me ama. Para de falar. As prostitutas também falam. Eu pago e elas falam para mim o que eu quero. Para de falar, para de ser prostitutos. Mostra, vem, age, transforma as coisas à sua volta. Não é tempo de descansar, mas o nosso trabalho é semelhante aos da formiguinha, sem descanso, comprometidos com a vida e de caracterizar o caráter de Cristo. O sacrifício não surgiu no coração de Jesus. O sacrifício surgiu no coração do Pai. Jesus disse em João 6:38, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Para. Toma vergonha na cara quando você pensar em fazer sua vontade, olha para o chão, vê a formiguinha lá, trabalhando em você que nem um grilo preguiçoso, esperando a morte chegar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a
morte chega. Para. Eu vim do céu, eu desci dos céus para fazer a vontade do meu Pai. Para fazer a vontade do meu Pai. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Ah, mas ele não falou nada e não me enviou, ele não falou nada para mim. Te enviou, inferno. Quando você nasceu, quando você foi concebido, quando você passou um tempo na barriga da sua mãe, você nasceu, isso é um envio. É assim com as formiguinhas. Elas não têm o Espírito Santo. Ou você acha que ele te enviou quando você aceitou o Senhor, o Espírito habita dentro de você, aí o pastor te unge alguma coisa, e você... Isso não é envio. Isso é uma confirmação de que você está caminhando corretamente. O seu envio é a partir do momento que você nasce. E que você sabe, desde que quando você nasce, o que você tem que fazer, como fazer. Porque as formiguinhas que é irracional sabem. Porque eu tenho que fazer aquilo, a vontade do meu Pai que me enviou, diz Jesus. E o que é? Pagar por esses pecadores. Pilatos disse: eu não vejo nada de errado neste homem. Aos meus olhos, não vejo nada de errado. Pilatos decide entregar Jesus. Eu vou correr porque está... Decide entregar Jesus àqueles caras, porque percebeu que o assunto ali era religioso. Mas o sumo sacerdote responde: mas a nossa lei não permite morte para esse caso. E nós queremos que ele morra. Arruma um jeitinho, arruma uma maneira legal. Assim como nós arrumamos uma maneira legal, nós levamos para a casa do cara lá, e depois do cara nós trouxemos até aqui. Não podia prender à noite, mas nós levamos para a casa do cara, e depois que amanheceu nós trouxemos, que só de manhã podia prender. Então, arruma um jeito legal para matar esse homem. Pilatos responde: estamos num tempo onde nós podemos libertar um preso. A multidão decide. A voz de Deus é a voz do povo. Mentira. A multidão decide. Pergunta a eles se liberta Jesus ou liberta um outro preso chamado Barrabás. Não vejo nada de errado nesse homem, mas lavo a minha mão diante da circunstância. Pilatos disse: quantas vezes nós somos não só preguiçosos, mas covardes. Vemos coisas erradas, e em vez de denunciar, em vez de ir para cima como Cristo fazia, nós lavamos a nossa mão como Pilatos, covarde, de forma covarde. Assim os seus rejeitaram. Aí os seus rejeitaram. Os judeus rejeitaram. Os guardiões da palavra rejeitaram. Não compreenderam, não entenderam, não conseguiram discernir os tempos. E não aceitaram Jesus, rejeitaram Jesus. Os seus não o aceitou, porque não compreenderam, não conseguiram discernir os tempos. Nós comemos e bebemos, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Como é que Ele vai vir? A segunda parte da profecia, como Ele vai surgir para buscar a sua igreja e julgar o mundo. Agora como rei, não mais para ser julgado de forma fraudulenta, mas para julgar de forma justa. É dessa forma que Ele vai surgir, porque diante da sua voz, todas as vozes vai ter que se calar, porque sua voz são como vozes de muitas águas. Todos vão ter que dobrar o joelho diante dele. Como que ele surgirá? Ele surgirá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo com forte brado, e o seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. É dessa maneira que Jesus vai voltar. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E é dessa maneira que Ele vai vir. Como que Isaías poderia
Como que Isaías podia saber que essas coisas ainda não havia acontecido? Pelo menos nem a primeira parte havia acontecido. Porque essa profecia, queridos, ela é para nós. Uma profecia que só do tempo que foi trazida essa profecia até o nascimento de Jesus, 720 anos. Essa profecia não era para ele. Essa profecia é para nós. É para nós essa profecia. É para nós. Depois de quase 920 anos, ele não compreendeu porque essa profecia não era para eles. Essa profecia é para nós, é para o nosso tempo. E o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer mais movimento. O reino do Senhor é de movimentação, é de entrega, é de doação. Nós precisamos, igreja, olhar para as formiguinhas e começar a trabalhar da forma que ela trabalhava. E começar, não é porque fulano parou de fazer que eu vou deixar de fazer. Eu não vou deixar de fazer porque eu tenho o caráter de Cristo dentro de mim. Assim como a formiguinha tem o caráter de Cristo, tem as características de Cristo, elas não param um minuto. Nada pode nos parar. A nossa força é a alegria do Senhor, o nosso desempenho, a nossa vontade de crescer e de ajudar, sempre preservando a vida, sempre correndo atrás da vida. Isso alegra o coração do Senhor. Amém? Deu para ficar claro? Acho que ficou claro. Eu quero incentivar vocês a ler todo dia Provérbios, porque é conselho de um homem, do segundo homem mais sábio do mundo, que passou pela terra. Porque nós podemos, se nós nos santificarmos, porque se nós fizermos as coisas de forma correta, mas não estivermos na igreja, não vale de nada. Mas eu fiz uma boa ação. Não é santificada. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo. Você pode ser marido de uma só esposa, mulher de um só marido. Você pode ajudar o órfão. Você pode socorrer todas as pessoas. Você pode fazer a coisa mais perfeita. Você pode ser a pessoa que mais se doa às outras. Você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque isso só tem valor santificado. E você se santifica na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, confessando ao mundo espiritual que você é corpo de Cristo, que você não somente tem a característica dele, mas você faz parte de um corpo santo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.